estamos de volta agora para o segundo bloco, aqui no Conversa Paralela. Estou conversando com a professora Adriana Rangel sobre o projeto Psicanálise na Rua. Professora, no bloco anterior, a gente finalizou esse bloco, você dizendo que foi sua aproximação com o artista plástico Jonas Correia, né, o artista que fez aquele memorial em homenagem aos 3 meninos executados, assassinados em 1998 ali no Beco do Candeeiro, né? Como é que foi essa aproximação, essa conversa? O que rolou a partir daí? Rolou psicanálise na rua, né? Porque o que aconteceu foi muito forte. A Gabriela promoveu então um encontro entre nós e o artista, porque ela conhecia uma amiga, ela tinha uma amiga que era amiga dele. Ela falou, eu vou ligar para... É Cristina, né? Eu acho que... Eu vou ligar para a Cristina e para saber, e ela liga para a Cristina diz, uai, eu falei com o Jonas, ele está em Cuiabá. Aí passou o telefone do Jonas, a Gabi falou com o Jonas disse, vem cá, eu estou aqui reformando as esculturas do shopping Três Américas. Fomos lá. Chegamos lá e encontramos o Jonas, né? Você conhece o Jonas? Conheço. Aquela figura humana, assim, simples, despido de toda e qualquer pretensão, numa simpatia, ele começou a contar tudo pra gente, mostrou os artigos da época, de jornal, contava da chacina, contou como foi o processo de construção da escultura e de fixar ela no território. Nós ficamos assim totalmente tomadas por aquele encontro. Eu disse para ele quem eu era, o que eu pretendia, a vontade de fazer um trabalho de atenção psicossocial, de saúde mental com essa população, que eu estava fazendo uma pesquisa clínica e que eu queria ter contato com eles, mas estava difícil chegar. Ele falou, uai, vamos lá. Calma, eu vou montar o projeto e vou organizar as coisas. Aí ele falou assim, não, você faz depois, vamos lá. E eu falei, mas vamos assim como? Assim? Ele falou, faz um bolo, leva alguma coisa para o povo comer, eu levo tinta e papelão e eu produzo um encontro aí para você conhecer os rapazes e as moças que estão aí nessa situação, na condição de rua. Eu, com tudo que aquilo me parecia assim, absolutamente fora de hora, tipo assim, sem nenhum preparativo, então vamos, então tá, vamos lá. Aí fomos. 2 dias depois, estávamos nós lá, em torno da chacina, e o pessoal chegava, conhecendo o Jonas, cumprimentando o Jonas, e o Jonas me apresentando. Foi um dia tão mágico que o Luciano Elia estava em Cuiabá, porque ele vem mensalmente a Cuiabá. Ele estava em Cuiabá e ele foi para o Beco. Foi uma coisa impressionante. Tem coisas que são assim, né, sinergéticas, né? Eu acho que eu sempre digo, né, que existe uma direção, né, superior aí, quem quiser acreditar na espiritualidade, mas então, existe essa sinergia que você está falando mesmo, as coisas vão se aproximando, né, as pessoas que têm aí, de repente, uma preocupação em comum, né? Causou, assim, ele falou assim para mim uma frase que eu fiquei muito tomada, que ele disse assim para mim, eu joguei uma semente naquele chão, e você está colhendo uma flor, quer dizer, você tomou aí alguma coisa que eu plantei. Então, assim, tem um trabalho que está em continuidade, vamos seguir. E aquilo me emocionou e me entusiasmou de um jeito muito forte. A Gabriela e o Júnior estavam nesse momento. O Júnior fez todo um trabalho de filmagem bárbaro, que é todo o nosso início. A gente tem muitos audiovisuais e fotografias. E a gente caminhou, perambulou por aquele centro histórico. E em volta da escultura de Jonas, sustentamos uma permanência. A noite terminou e eu precisei de sustentar esse trabalho. Aí depois que a festa acabou, eu me vi sozinha, diante do desejo de seguir, porque o Luciano voltou para o Rio, ele é professor de lá, ele mora no Rio, ele vem uma vez por mês aqui. Eu não tinha uma equipe, eu não tinha um carro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu só tinha vontade, desejo de pesquisadora, desejo de analista, de ver o que era aquilo, o que aquilo podia. E aí eu tenho que lembrar meu pai, meu finado pai. Meu pai falou uma coisa muito linda, assim, que foi a semente, digamos, foi a água que caiu sobre esse solo que tinha essa semente, que me fez poder colher, que ele me disse assim, eu contei pra ele no entusiasmo e tudo, eu falei, pai, só que eu não sei como que eu continuo isso, o que eu faço com isso? Ele fala assim, olha,
pense em como você pode fazer alguma coisa sozinha. O que você pode fazer? Pense como é que você pode fazer do jeito mais simples possível, do jeito que você possa fazer. Mas faça o que você pode fazer, nem que você possa sozinha. E aquilo tão singelo, tão possível, tão falado da boca do meu pai, que não temia pela minha vida, não se preocupava porque eu estava indo pro beco do candeeiro, de noite. Você deve pedir autorização para alguém? Para ninguém, para mim mesma e talvez para os deuses do território, porque eu me imbuí de muito respeito a hora que eu pus o pé naquele lugar. Eu não fiz formalmente um pedido a ninguém, mas internamente eu estava muito bem situada no ponto onde eu precisava de ir seguindo essa indicação mesmo, assim, tanto do Jonas quanto do meu pai, tipo, vai lá, vai com a vontade de fazer, que alguma coisa acontece. E vai com o que você pode sustentar para que aconteça. Ou seja, não comece e para. Sustentar a coisa. Mas embora, professora, você não tenha pedido permissão para ninguém para estar ali, né, fazendo esse trabalho, houve alguma tentativa de restrição por parte de alguém depois que o trabalho já estava em andamento? Não, o que houve foi a repressão policial, que vinha para bater nos meninos e que vinha para cima de mim, porque eu estava trabalhando com eles ali naquele espaço, e eu testemunhei a violência, testemunhei essa abordagem dura da polícia com a população de rua, e eu como testemunha incomodei. Então alguns policiais foram rudes comigo. Dona Maria, de que igreja a senhora é? Vá para casa, sai daí, o que a senhora está fazendo aí? Eu dizia, olha, eu sou pesquisadora, eu estou trabalhando, eu sou professora da universidade, respeito o meu trabalho, eu respeito o seu, você respeita o meu, quer dizer, mas nós como estamos que era, trabalhando. professor? Você sentava com eles ali Cara, era assim. Sentava na calçada, no banco lá e começava a conversar? Assim que era. Eu ia para lá com uma garrafa de 3,5 litros de chá, que eu fazia um chamate, comprava uma bolacha Mabel e uma caixa de papelão. Eu ia com isso, estacionava meu carro ali perto, na igreja, e ia pro beco do candeeiro. Sozinha? Sozinha, de noite. De noite? De noite, porque eu percebi que era de noite que a coisa rolava. Então depois que o Mercado Gama fechava, que era depois das 7, eu chegava lá em torno de 8, e abria a caixa de papelão, estendia o papelão, sentava no papelão, botava os copos de plásticos, a bolacha e a coisa ali perto de mim, e as pessoas chegavam. É de graça? Aí eu dizia, posso tomar então um chá? Posso. E assim eu oferecia um chá e uma bolacha e uma possibilidade de conversa, e isso cresceu, cara. Como cresceu? Foi impressionante o que sustentar isso criou, sabe? Dentro de mim, primeiro desejo de cada vez mais estar lá. Cada vez que eu ouvia, o universo se abria, eu falei, meu Deus do céu. E eu destemida, muito destemida, cada vez eu queria andar mais longe, eu queria um companheiro para estar do meu lado, nessas andanças pela noite. E aí eu propus a um aluno meu, um ex-aluno, o Eli, me acompanhou durante um período de uns 2 meses, depois ele preferiu não ir, ele tinha medo, na verdade, da abordagem policial, ele já tinha sofrido com isso, porque ele era negro, pobre, de periferia, e ele preferiu ficar fora do projeto. E eu fiquei de novo um tempo curto só, e aí eu convoquei o redutor de danos do primeiro consultório de rua que eu trabalhei, que foi o Davi, que começou a ser meu parceiro no início. Então era eu e Davi, saco de bolacha, a coisa de chá, e a gente lidando com as situações que se configuravam ali. O Davi era um redutor de danos do SUS, ele já tinha uma prática de rua, ele é um técnico do SUS, então ele teve formação. Como e assim, ele veio da rua. Danos? Redutor de danos é uma função técnica do consultório de rua, que é alguém que tem intimidade com a rua, ou porque foi um egresso da rua, ou porque teve uma intimidade muito grande com essa população, e que nos ensina a falar com essa gente, nos aproxima dessa gente, de um modo a gente não chegar nem de um modo que os assuste, nem de um modo vamos dizer assim, inviabilizar uma comunicação.
Então ele vai nos dando notícia do modo de chegar na abordagem, vai nos apresentando as pessoas. Ele era do consultório de rua, então ele conhecia muita gente do beco. E a gente foi criando o que a gente foi chamando de vínculo com essa população. Esse é o modo como o pessoal do consultório de rua usa o termo. Foi criando um vínculo com essa população, porque toda semana nós estávamos lá. Das 7h30 até as 11 horas da noite a gente estava lá. E esse foi um tempo de construção de uma praxis, que era ir, falar, caminhar por ali. A gente ficava sempre ali no beco, na escultura, e, bom, coisas impressionantes eu vi, né? E abriu para mim cada vez mais a necessidade de sustentar esse trabalho, de que eu não podia estar só, de que eu precisava de outros analistas, que eu precisava de um espaço de escuta, que ali não podia ser no meio da rua, que essa gente tinha muito o que dizer. Mas até então, professora, você começou a desenvolver esse trabalho, tinha a ajuda do Davi, mas do poder público, nada. Nunca tive. Esse trabalho inteiro se sustentou sem nenhum apoio, nem financeiro, nem logístico do poder público, com exceção a pastoral de rua, a igreja Nossa Senhora dos Passos, tinha um trabalho da pastoral de rua, que cedeu o espaço dos fundos da igreja para eu poder oferecer um recanto ao beco, onde eu oferecia banho para essa população, e era um espaço de cozinha, um espaço grande, onde a gente fazia também com recantos para escuta, mas nunca chegou a ser exatamente um consultório, pela precariedade do lugar, assim, era um lugar muito aberto, então ficava um certo movimento de vestiário, de roupas de um certo lado, a gente tentando achar um canto para escutar do outro, tinha uma precariedade muito grande como um espaço clínico aquilo. Mas foi um espaço de trabalho psicossocial muito importante, a gente fez oficinas, fez festas, até hoje a pastoral é a nossa parceira, contamos com eles aí, toda vez que a gente precisa, a gente tem acesso a esse espaço da igreja, essa colaboração, né? Se tornaram parceiros. Nesse percurso também se constituiu o Fórum de População de Rua. Sim. Que foi também uma luta do psicanálise na rua, no sentido assim, de que nos implicamos com uma clínica e com uma escuta que nos exigia um trabalho político na cidade. Ouvir as coisas que a gente ouvia não poderia ser só para mover um trabalho do sujeito, no sentido dele se implicar com aquilo que ele sofre, mas de uma denúncia que tinha que chegar à cidade, de alguma coisa que a gente precisava de despertar, de fazer essa voz ser ouvida. E nesse sentido foi um momento próximo do movimento, do momento da defensora Rosana chegar em Cuiabá. E junto conosco montamos o Fórum de População de Rua. Primeiro éramos um GT e depois nos constituímos como um fórum. Ela teve essa sabedoria, ela é uma pessoa muito, muito hábil, no sentido de que tem uma inteligência emocional muito alta mesmo. A Rosana é uma pessoa muito inteligente emocionalmente falando. Ela pôde dar abertura para ela. Quem está trabalhando com isso? Quem são as entidades que trabalham com população de rua? Eu quero chamar essa gente para falar. E nisso ela nos convoca, e nos escuta, e nos dá lugar, e somos parceiros. E até hoje trabalhamos juntos de maneira maravilhosa, né? Uma parceria de trabalho maravilhosa. Nós compomos o fórum, somos parte importante do fórum. O fórum é um apoio importantíssimo no território. Mas a gente tem um trabalho muito específico, que é o trabalho da clínica psicanalítica aberta para o sofrimento dessa população, que hoje a gente está podendo nomear cada vez mais, que é a população dos refugiados do mundo, que é a população desse monte, essa massa sem lugar, essa massa que está sendo tratada como lixos, tratada como indesejada, como indesejáveis, essa massa de elimináveis, como diz a leitura crítica toda social, né, sobre o pensamento sociológico crítico sobre o capitalismo nesse momento neoliberal, né, tem um monte de gente que não tem emprego e nunca vai ter, tem uma população enorme de pessoas que não tem mais lugar, e a gente está diante do sofrimento dessa população, e essa população se avoluma nesses territórios da cidade, se avoluma nas periferias, se avoluma nas cracolândias, se avoluma nos refugiados políticos, e
Aí a gente está vivendo um problema, que é o problema contemporâneo do mundo, que me parece que essa massa de apátridas, essa massa de vagabundos, essa massa que está sendo excluída do bando e que estão aí sendo tratados como bandidos, banidos do bando, e que parece que nada é oferecido a eles a não ser a morte, o extermínio, a segregação e o extermínio. Quer dizer, o que fazer diante disso? Hoje em dia, o psicanalista na rua tem um lugar de atendimento, né? Então, aí nós viemos crescendo, né? Uhum. Aí aconteceram coisas muito interessantes, porque logo depois eu montei o projeto de extensão, e logo depois desse momento com o Jonas, de abertura do espaço, eu montei um projeto de extensão, aí eu consegui alguns recursos da universidade, consegui 5 alunos bolsistas que faziam parte dessa ida periódica às noites ao campo. Constituímos nossa logo, né? Constituímos um reconhecimento no território. Depois de uma experiência dura para os alunos, foi muito difícil para os alunos estarem nesse campo, foi fácil não. Depois da crítica dessa experiência e avaliando caminhos para isso teve efeitos na minha escola, no laço analítico. Outros analistas quiseram compor a nossa equipe, hoje nós somos uma equipe de 8 analistas, né? E que já conseguimos, por uma via mesmo de associação interna, né? Alugar um espaço físico no Beco do Candeeiro, ali na região histórica, não exatamente no Beco, nas imediações do Beco, na Rua dos Bandeirantes, número 80, e fixamos o nosso espaço de atendimento clínico. Hoje nós temos um consultório de psicanálise voltado para o atendimento a essa população de refugiados da cidade, refugiados do mundo, encruado, prostrado, cavado, com muita luta, no campo onde essa guerra às drogas se deflagra toda madrugada. Como tem sido o atendimento lá? Tem sido lá agora no psicanálise na rua, no consultório? Tem muita gente procurando lá? Então, assim, a coisa está começando a engatar de um jeito magnífico, né? Basta que a porta esteja aberta para ter gente entrando e querendo falar. Hoje nós tivemos uma reunião clínica, terminamos quase 1h da tarde na reunião, hoje é um feriado, né? É feriado. A equipe se reúne quando dá, todo mundo muito ocupado, então a nossa reunião foi hoje. Uma reunião muito importante. Ao final da reunião, alguém abriu a porta e disse: escuta, isso daqui está aberto para quem não pode pagar, para quem precisa de falar. Eu preciso falar, eu vi psicanálise, psicologia, tem gente aqui que pode escutar a gente? Aí eu disse sim. Eu posso falar? Eu disse sim. A equipe saiu e eu acolhi. Então é assim, está aberta a porta, o pessoal chega. Nós estamos em reunião, às vezes nós paramos a reunião porque tem uma intervenção clínica acontecendo. Então a gente está tentando manter essa porta aberta o máximo possível, com analistas lá dentro podendo acolher, e a ideia é exatamente essa, tornar daquele espaço um espaço de atenção psicossocial a essa população, que ele se mantenha o máximo aberto possível e de que a gente tome as consequências clínicas e políticas desse novo campo de trabalho, de pesquisa que a gente abriu, né? Professora, recentemente, dia 10 de julho, o dia que se completou 20 anos da chacina do Beco do Candeeiro, o Psicanálise na Rua, juntamente com outros movimentos sociais, outras associações e ONGs de defesa dos direitos humanos, organizou um ato em memória à chacina. Foi uma maneira, penso eu, muito positiva de se chamar a atenção e primordialmente também de não deixar que esses crimes bárbaros caíssem no esquecimento, mas isso deu uma visibilidade satisfatória para o projeto Psicanálise na Rua, não é mesmo? Sim, e foi num momento estratégico, porque nós tínhamos acabado de construir o nosso consultório. Então foi tão feliz essa conjunção, porque foi uma festa no Beco e foi a abertura do nosso consultório. Foi um momento do projeto de consolidar esse lugar no Beco, porque esse era um grande anseio nosso, da equipe, porque na medida em que a equipe foi ganhando pares, né, que a equipe foi se consolidando, não é mais um sonho meu, é um sonho, né, de vários. Então, assim, como a gente teria que ter um lugar para atender essa gente? Por que esse negócio de a gente ficar atendendo na sarjeta, da gente ficar atendendo e eles estão no meio do corre da droga, da gente atendendo, baixar a polícia e a gente ter que sair,
de chover e a gente tomar chuva. Que negócio é esse? A gente passava frio, passava chuva, eu cheguei a pegar tuberculose no campo, né? Assim, complicado, são condições muito difíceis de trabalhar. Então, assim, 20 anos da chacina, esse ato chamado pelo Psicanálise na Rua, nós fomos protagonistas dessa festa, nós que investimos para que toda essa coisa acontecesse, chamamos outros movimentos sociais ligados à questão da chacina, mas nós fomos os promotores desse evento, desse memorial. Então fui muito feliz, até porque essas ocasiões a gente reencontra pessoas que são fundamentais dessa história, que às vezes a gente não encontra facilmente. Eu nem conhecia, por exemplo, as mães dos meninos. Eu vim conhecer nesse dia, a Gabriela já conhecia. Eu conhecia por foto, por jornal, mas eu não tinha tido contato pessoal de abraçar essas mulheres, de sentir o sofrimento delas, da perda dos filhos. Foi uma coisa muito forte. Abraçar essas mães que perderam essas crianças há 20 anos e sentir o choro delas, diafragmático ainda, naquele abraço onde reconhece de fato minha posição de reconhecimento do sofrimento delas. Ali elas puderam chorar de novo, sabe? Foi tão bonito o ato, né? Foi assim, as flores brancas, a escultura que o Jonas deu. Foi tudo muito lindo, assim, muito simbólico, muito mais doce do que eu supus, sabe? Inclusive. Eu imaginei que tivesse uma marca mais de luta, mas teve um movimento assim, quase de oração. Foi belíssimo o ato. E aí as pessoas iam de lá para o consultório, iam conhecer onde que era o consultório. E o projeto acabou saindo na imprensa, foi bastante divulgado. Então, assim, nesse sentido, o projeto teve uma certa visibilidade. Me interessa muito pouco a visibilidade do projeto. Eu tenho interesse de que o consultório seja vivo, no sentido assim, de que tenha visibilidade para o povo melhor. Está precisando de que mais lá ainda, professora? Para funcionar? Para funcionar melhor. Acho que nada. A gente está precisando só de tempo. Agora nós vamos constituir a nossa fundação, a Fundação Teresa de Benguela, para dar um respaldo jurídico mais consistente para o nosso trabalho, de modo que possamos concorrer a editais, brigar por verbas, seja públicas, seja privadas, para a gente consolidar cada vez mais alcances desse trabalho clínico. A gente sente falta de um lugar de abrigar essa população, da possibilidade em situações de muita urgência, da gente ter um lugar para propor um pouso para uma pessoa. Às vezes as pessoas não têm albergue, estão miradas de morte pelo tráfico, estão sendo perseguidas pela polícia, porque já tem passagem policial. Se ficam à noite no meio da rua, elas são visadas pela polícia, que é violenta. Elas ficam num nível de desamparo que nós gostaríamos de ter um lugar onde a gente pudesse destinar. Fica aí, dorme aí, mas nós não temos, né? Professora, agora não me lembro exatamente o dia, mas foi há menos de um mês, foi o Dia do Patrimônio Histórico. Eu participei de uma solenidade ali no MISC, que está sendo dirigido pelo Cristóvão Luiz, e a Gabriela Rangel, a Gabi, que a professora fala que é a Gabriela Rangel, que também está no projeto, antropóloga. Né? É que ela é minha filha, por isso canta. É verdade. Então, eu estive lá, fui apresentar um projeto de livro-reportagem que nós escrevemos sobre a chacina do Beco do Candeeiro, Beco Sem Saída, chacina do Beco do Candeeiro 20 anos depois. E antes de mim, quem falou foi o secretário de Cultura, Municipal de Cultura, Francisco Cuolo. E ele falando justamente da reforma física do Beco do Candeeiro. Ele foi bastante questionado pelos alunos, os acadêmicos de arquitetura que estavam lá, inclusive uma professora, dizendo o seguinte: essa reforma ela vai revitalizar a parte física, mas é a parte social. E a minha provocação aqui, professora, é a seguinte: em que medida isso afeta o projeto Psicanálise na Rua? Eu acho que porque nós provocamos as autoridades públicas em todos os níveis ligados nós estamos muito perto do Cuiabá 300 anos, da comemoração do nosso memorial centenário, né, de 300 anos da cidade. Então, vários lugares estão acontecendo reformas. O Porto foi reformado, a Mandioca foi reformada, agora eles estão querendo fazer a reforma do Beco, já fizeram da praça onde está a escultura. Então, assim, o que está acontecendo? É que existe um projeto de um cuidado com a cidade, no que ela é areia e cimento, e não existe nenhuma preocupação com a cidade enquanto ela é gente.
esse contingente humano. Então, assim, pensar o patrimônio histórico pelo viés daqueles que tomam o patrimônio para si, ou que são o verdadeiro patrimônio, porque o verdadeiro patrimônio não pode ser de outra ordem que não humano, memória, troca, é o que circula. Pensar o que essa população, pensar nessa população e o que tem sido feito, ou melhor dizendo, não feito em relação à assistência a elas, é um momento muito oportuno. Então nós estamos pegando essa essa oportunidade de diálogo com a cidade, com as autoridades que estão querendo ver a cidade organizada. Foram chamados para conversar pelo secretário? Com todas essas provocações, a gente está sendo chamada. Mas isso que eu ia falar, porque eu estive com o secretário. Provocamos de tudo que é lado, então agora nós estamos sendo chamados. Eu estive com o secretário há cerca de 2 semanas, ele se mostrou muito receptivo a esse projeto do meu livro, né? E aí ele citou, durante a conversa, olha, o Psicanálise na Rua. Eu falei, opa, que joia que o senhor está falando sobre isso, né? Então, o Psicanálise, o projeto ganhando em importância, em respaldo, né, tanto perante a sociedade quanto o poder público, né? Isso aí dá uma condição de trabalho melhor, né? Exatamente. Dá uma condição política de circulação. E agora a gente quer toda essa condição respaldada por isso que é a constituição de uma fundação, porque aí nós temos o respaldo legal, todo esse anteparo simbólico, onde a gente pode estar, vamos dizer assim, buscando por verbas, parcerias, porque nós precisamos de consolidar uma força de resistência a isso que está acontecendo no mundo, não é? Nós precisamos de pensar nesse contingente populacional e nesse sofrimento humano que está aí. Eu, como professora de uma universidade pública, eu me comprometo com pensar o que está acontecendo no mundo e com a possibilidade de estar aí com isso. Não sei o que a gente vai conseguir propor, mas minimamente, campo de reflexão, a gente pode propor, a gente pode estar aí, a gente pode sensibilizar. Uma coisa, né, professora, do local, né, o global com o local. O que acontece ali no Beco do Candeeiro, no Centro Histórico de Cuiabá, numa medida menor o que acontece em nível mundial, né, de exclusão social, de criminalização, de esquecimento, inclusive, e pior de tudo que às vezes isso esbarra em alguns processos de eugenia, né, de limpeza mesmo, né, e essas pessoas são simplesmente, não apenas socialmente, mas fisicamente eliminadas. Sim. Fisicamente eliminadas é o que a gente está vendo, não é? Assim, nas páginas policiais, é o que tem acontecido na periferia, é o testemunho que eu escutei hoje, né? Quer dizer, a gente está ouvindo falar das favelas do Rio, das comunidades do Rio. E a gente está ouvindo o quanto que está um massacre contra a população, principalmente agora no Rio de Janeiro com a intervenção militar. A gente está diante de coisas muito difíceis, é que a gente nada quer saber disso, né? Mas não é porque a gente não quer saber que não existe. E não é porque a gente não quer saber que isso não grita, a mim grita, de um jeito absurdo. E eu acho assim, é uma das coisas que começou a gritar, não gritava, e isso me impressiona muito. Como que eu pude ficar tantos anos alheia a esse sofrimento? Eu sou psicanalista há muitos anos, então trabalhando numa clínica de consultório, ou até numa clínica psicossocial do SUS, você está comprometido com o sofrimento social a partir das instituições, mas as instituições estão aí, decadentes, se fechando. Estamos num momento onde o Estado se pretende mínimo, onde o Estado quer lavar as mãos em relação ao estado de bem-estar social, onde nem o ensino mais é agora considerado obrigação do Estado fornecer como direito à população. Que tempos são esses que a gente está vivendo, né? Saúde e educação já não são mais direitos. Isso tudo é muito sério. São tempos muito graves, são tempos de perda de direitos em todos os sentidos, inclusive dos direitos humanos. Eu sinto assim que tem uma massa crítica que só pode vir das universidades e de onde o pensamento crítico ainda é vivo no mundo. E eu acho que nisso tem a ver com as artes, é a arte da rua, e tem a ver com as instituições que de algum modo sempre sustentaram um discurso mais social, de uma leitura do que se passa nesse campo. A gente precisa de fazer alguma coisa, não podemos ficar só apelando para o Estado, porque parece que o Estado nos abandonou. Professora. Bem, professora,
essa conversa, esse assunto, né, que a gente está tratando aqui no Conversa Paralela, é assim um tema que dá pano para manga, né? Imenso. Vira assim um seminário, vira um livro, né? Assim, eu quero conversar com você mais vezes, quero, com a sua permissão, acompanhar algum desses atendimentos lá no Psicanálise na Rua, lá em loco, no Beco do Candeeiro, poder filmar, talvez conversar com aqueles que se sentirem à vontade, né? E para que as pessoas passem a se sensibilizar e de alguma forma, não sei como, né, você pode falar melhor, de também contribuir, certo? Está contribuindo muito, divulgando o trabalho, mostrando o que a gente está fazendo. De algum modo você é nosso parceiro, né, Johnny? Foi tão legal esse reencontro. Johnny foi meu aluno. É verdade, lá na UFMT, Foi meu aluno da UFMT jornalismo. de jornalismo de muitos anos atrás. Hoje está aí fazendo uma entrevista comigo e está aí curtindo o nosso trabalho, apoiando o nosso trabalho. Eu é que sou grata, Johnny. Você fala com cinema? Ela já fez filme, gente, Ao Sul de Setembro, né? Do Amaury Tangará. Mas esse é outro. Atriz, ela. Você fez um outro filme também, além desse, né? Eu fiz, não, cinema foi esse, eu fiz teatro antes, na juventude. Teatro. Brincadeira de menina, né? É outra coisa. Não, eu tô rindo aqui porque até eu já fiz cinema. Assim, não, eu fiz um curta-metragem, fui convidado uma época aí, eu era meio vida louca, né? E aí tinha uma botona, aquele estilo Harley Davidson, né? Tinha um cabelão e tal. E aí o Thiago Forrest, que é jornalista, ele tá lá em Brasília, ele tem uma agência de comunicação, de publicidade, ele foi fazer um curta-metragem de 3 minutos, um prêmio que ele ganhou. E aí o personagem dele era muito parecido comigo, eu fui lá fazer o filme, né? Foi muito bacana, foi uma experiência diferente, né? Mas o nosso campo é jornalismo mesmo, você é o campo é psicologia, psicanálise, esse é o campo que eu abri ali no Beco do Candeeiro. Brinquei de ser atriz, brinquei de ser estilista, adoro brincar com um monte de coisa, né? Assim, cortar e costurar, adoro. Mas uma coisa é esses lugares onde a gente brinca, onde a gente se permite uma errância mais descoordenada. Outra coisa é o que a gente faz muito a sério. Esse trabalho é muito sério para mim, muito sério para a escola de psicanálise, da qual eu sou um analista, né, entre outros. É sério para todos nós. É um espaço de pesquisa clínica maravilhoso da universidade, um espaço que eu quero ver prosperar. Luto por isso. Que seja. Professor, obrigado. Entrevistada número 1 do Conversa Paralela. É só acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? A gente vai conversar sobre bastante coisa interessante. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até logo.